Ó doce coração de Maria, Sede a nossa salvação. sejam bem-vindos a mais um podcast Cor de Mariano. Eu sou a irmã Gabriela E eu sou a irmã Fernanda. e hoje nós falaremos sobre um tema muito importante para o discernimento vocacional, mas um tema que perpassa o tempo do discernimento vocacional. Ou seja, é um tema atemporal e é um tema fundamental para a vida cristã também. O tema de hoje é justamente a oração. A importância da oração no processo de discernimento vocacional e a importância da oração para alimentar a nossa vida cristã. Aliás, eu não conheço nenhum cristão verdadeiro que não reze. É o mínimo, né? Se não rezar, tem alguma coisa estranha aí. Tem. E olha, o que tem de coisa estranha hoje em dia é justamente por falta de oração, né? Mas enfim, vamos lá. Para falarmos sobre oração, a gente, claro, vai se embasar em algum bom santo que fala muito sobre oração, que é Santo Afonso Maria de Ligório. E no meio do caminho a gente vai citar vários outros santos que também falaram sobre oração. Aliás, todos os santos rezaram e muito. Conhece algum santo que não rezava? Não, Não tem, né? não existe. Então, pronto. É o próprio Santo Afonso, ele rezava 8 horas diárias. Mas não eram 8 horas na semana, eram 8 horas diárias de oração. Que isso, é basicamente o tempo que o pessoal passa trabalhando, né? Pois é. É claro que a gente pode, que a gente vai falar aqui de Santo Afonso, a importância da oração, mas a gente pode também linkar com São José Maria Escrivá, né? Que vai, de certa maneira, trazer essa espiritualidade para o leigo que está ali no dia a dia, mas que também tem que fazer aquilo que Jesus pediu, né? Orar sem cessar, até mesmo entre os trabalhos cotidianos. E não só o leigo, mas né, os sacerdotes, nós também, na vida religiosa, devemos orar sem cessar. Isso não significa que a gente vá ficar na capela 24 horas por dia, né? A gente vai ter os nossos afazeres também. Temos os nossos momentos de oração, graças a Deus, que são muitos, graças a Deus. Poderiam ser até mais, né? Mas é o essencial para a nossa vida, né? Eu digo que poderia ser até mais, porque a gente sempre deseja, né, ter mais tempo com o Senhor. Mas, logicamente, está dentro daquilo que a nossa vida exige, né? A gente é uma congregação de vida ativa, né? Também temos os nossos ministérios, enfim. Mas a Madre Guel, nossa fundadora, ela sempre falava que as nossas mãos, elas vão estar ali ocupadas com o trabalho, mas o nosso coração deve estar ali pronto para pensar em Deus, para elevar, né, o nosso pensamento sempre a Deus, embora a gente esteja ali trabalhando, a gente também está rezando. É interessante que você citou a nossa querida venerável Madre Maria Guel, nossa madre fundadora, e antes eu tinha citado São José Maria Escrivá. Que branco, gente. São José Maria Escrivá. E é engraçado isso, porque eles acabam dizendo basicamente a mesma coisa. E são de épocas diferentes, né? Madre Guel é anterior a São José Maria Escrivá. Apesar de se tratarem de dois espanhóis, né? São de épocas diferentes. E a gente vai perceber isso também ao longo do podcast, quando a gente for citando outros santos. Por que os santos se parecem tanto, né, gente? Por quê? Porque a fonte é a mesma. A fonte é o Espírito Santo. Então, assim, é bonito isso. É bonito ver que cada santo, enfim, complementa de certa maneira o outro. E eles acabam dizendo, no final das contas, a mesma coisa. A mesma coisa. De maneiras diferentes, com jeitos diferentes, espiritualidades diferentes, mas a mesma coisa, né? Eles vão falar, no caso aqui do assunto de hoje, da importância da oração. Então, vamos começar, né? Primeiramente, talvez a gente poderia partir, né, da pergunta, o que é oração, né? Alguns santos vão definir oração de uma maneira mais teológica, mais profunda, com palavras, claro, mais difíceis, mas a gente poderia usar aqui, eu acho que uma das definições mais simples de oração, que é a definição que a gente trouxe, né, que é de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu acho que Santa Teresa de Ávila também diz mais ou menos a mesma coisa, né? Aliás, né, dá a entender que Santa Teresinha aprendeu dela. Ela que é mestra de vida de oração. Aliás, Santa Teresa de Ávila, aqui uma curiosidade para quem não sabe, né? Ela é também uma das nossas copatronas. E ela é nossa copatrona desde o início da fundação. E ela foi escolhida justamente porque ela é uma mestra de vida espiritual.
é uma santa que viveu intensamente essa vida espiritual e nos ensina também a vivê-la. Então, o que Santa Teresinha diz aqui, a gente poderia dizer que ela aprendeu de Santa Teresa de Ávila, já que ambas, né, eram carmelitas, e com certeza Santa Teresinha ouviu falar muito de Santa Teresa de Ávila e leu muitas obras. Eu não me lembro dos relatos na História de uma Alma, mas com certeza. É porque assim, eu tenho Alzheimer, mas... Não diagnosticado. Mas assim, eu me esqueço com frequência de alguns pontos, né, dos livros, assim, mas com certeza, né, Santa Teresa... enfim. Vocês vão ler a História de uma Alma e vão contar pra gente nos comentários, tá bom? Santa Teresinha vai dizer que para ela a oração é um impulso do coração, um simples olhar dirigido para o céu, um grito de agradecimento e de amor, tanto do meio do sofrimento como do meio da alegria. Em uma palavra, é algo grande, algo sobrenatural que me dilata a alma e me une a Jesus. Que bonito, né? Que definição belíssima de oração. Santa Teresa vai dizer que é conversar com Deus. Né? A gente poderia dizer isso. Tem vários santos que falam que é uma conversação, né, com Deus. E imaginem que é como as relações humanas, né? Porque num relacionamento, seja ele entre marido e mulher, ou mesmo da amizade, a gente precisa dedicar tempo, atenção, cuidado àquela relação, né? Então, rezar é dedicar esse mesmo cuidado, essa atenção, esse tempo com Deus. É como a gente dedica com as pessoas que a gente tem convívio. Exatamente. E assim, me estranha muito alguém que não reza ou que não tem esse amor pela oração desejar o céu. Não entra na cabeça, parece que não faz sentido. Não tem sentido. Se você que está me ouvindo não tem uma vida de oração diária, e aqui, gente, oração é muito mais, a gente vai falar sobre isso, né? Não se trata somente de rezar um Pai Nosso por dia, tá bom? Isso não é vida de oração. Isso não é vida de oração. Então, se você que está me escutando até reza algumas orações durante o dia, mas não tem essa vida de oração verdadeira ali, lembra de Deus às vezes quando levanta ou quando vai dormir, e é isto, sua vida de oração se limita a esses momentos, eu te pergunto, o que você quer fazer no céu? Porque não tem sentido. O céu é essa vida com Deus. E aqui na Terra, essa vida com Deus, a gente a vive, claro, de diversas maneiras. Sim. E uma delas, principalmente essa intimidade maior, é pela oração. Mas se eu não tenho gosto pela oração, qual o sentido, né? O que eu vou fazer no céu? Então a gente já percebe de imediato. E aqui adiantando um pouco, porque é uma frase famosa de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. Não tem como, gente. Não tem como. Se a gente parar pra pensar, não tem sentido alguém que não tem amor pela oração desejar o céu. Não tem sentido algum. E a oração, ela é muito importante para a nossa vida cristã como um todo. Aqui a gente vai falar ainda sobre discernimento vocacional, mas antes de entrar no discernimento vocacional, a gente pode pensar na nossa vida, né? Como um todo. Porque, na verdade, nós somos uma completude, né? Nós não dividimos os pontos da nossa vida. Na verdade, todos os pontos interferem. Tá tudo ligado, exatamente. E eu acho que o grande mal do século é tentar separar as coisas, né? É escutar coisas do tipo: eu sou católica, mas aqui eu sou ciência. Como se a nossa fé fosse possível, né? Separá-la do nosso trabalho, por exemplo, da nossa vida pessoal. Não tem sentido, gente. Não tem sentido. Ou a sua fé perpassa tudo que você é, ou você é uma farsa. Não tem sentido, sabe?
E a gente, com essa frase de Santo Afonso, a gente inicia, então, falando de oração de uma maneira mais geral. E a gente poderia dizer que a oração, ela é um meio eficaz para a nossa salvação, de fato. Porque se a gente se dedicar à oração todos os dias, de verdade, o nosso coração vai se convertendo. Sim. E o Padre Paulo Ricardo, Grande Padre Paulo. ele tem um curso, um deles está disponível para quem quiser no YouTube, que é o Ensina-nos a Orar. Eles são 2, com o mesmo tema, que ele vai trazer assuntos diferentes, né? Mas aí ele vai falar que se a gente rezar e não tiver a nossa vida transformada, a gente não está rezando direito. Então, é rezar e é experimentar. Quanto mais a gente reza, mais a gente experimenta dessa vida transformada. Porque se a gente está rezando, é buscando uma vida de perfeição. Então, não dá para continuar do mesmo jeito. E ele fala assim, a pessoa diz que reza o dia todo. Reza muito. Mas aí você vai olhar para a vida da pessoa. Ela continua fofoqueira. Esses são os exemplos que ele dá. Eu acho muito engraçado. Aliás, fofoca é o mal do brasileiro, né? Pois é. Meu Deus. A pessoa reza, mas ela continua fofoqueira. Ela continua preguiçosa. Ela continua cedendo aos pecados carnais. Tá errado. Ela continua orgulhosa. Que eu acho Exato. A gente podia elencar aqui todos os pecados capitais, né? E ele conta, eu acho que é a primeira aula do 2º curso. Ele conta que chegavam para Santa Teresa d'Ávila e falavam assim, nossa, suas monjas, nossa, como elas rezam, elas estão levitando e tudo mais. Aí que ela não dava muita moral para isso. Porque ela olhava para a vida da religiosa. E ela falava assim, mas peraí, essa pessoa tá chegando para mim dizendo que ela tá rezando muito, mas eu olho para ela continua sem paciência. Ela não obedece com prontidão. Então tá rezando errado. Então, ela não dava muita atenção a isso, porque rezar, como eu já falei, a gente reza buscando essa vida de perfeição, essa transformação da gente, assim, né? Se igualar um pouco mais, assim, com o que Deus é. Então, se a gente reza e continua errando nas mesmas coisas, isso tá errado. E entendo, quando eu falo isso, os meus ouvidos são os primeiros que ouvem, né? Então, isso também é pra gente, claro, né? A gente observar. Rezamos, mas como é que nós estamos lidando com as nossas irmãs? Exato. E muito mais pra nós, né? Sim. Que somos religiosas, que temos tantos momentos de oração. Momentos que vocês que estão nos escutando talvez não tenham. Talvez desejam ter, né? Sim. Quantos leigos desejam ter uma vida de oração mais assídua, mas não consegue pela vida. Não é fácil ter uma família, ter filhos, ter, enfim, trabalhos e ter o mesmo tempo de oração que nós temos, né? É um privilégio da vida religiosa. Sim. Só que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Muito será pedido. Então, é algo a se pensar, né? Nós temos muito que melhorar. Todas Sim. podemos ser melhores, né? É uma frase também da nossa querida Venerável Madre Maria Guel. Todas podemos ser melhores. E de fato, né, temos muito que pensar e melhorar cada dia mais. Porque os santos têm isso também, né? Eles notam isso. Quanto mais eles se aproximam de Deus, mais eles vão se sentindo pecadores, miseráveis. E quanto mais longe uma alma está de Deus, mais ela se orgulha de si mesma, né? Claro, nós não somos santas. Não é que nós estamos nos sentindo miseráveis porque somos santas. Não é isso. Mas, graças a Deus, pelo menos a gente tem noção da nossa miséria. Porque eu acho que o orgulho, ele é um dos piores pecados, se não o pior. Ai, uma heresia, senhora elecando orgulho. Não sei se não é, enfim, mas eu penso que seja porque cega a
pessoa de uma forma, né, que ela não consegue enxergar a realidade. E ela, se a oração é capaz de nos transformar, de transformar o nosso coração conforme o coração de Jesus, o orgulho ele é capaz de transformar o nosso coração conforme o coração do diabo. Para mim é um dos pecados assim que mais nos afastam de Deus, né? Enfim, tudo isso só para dizer que tome cuidado se você se acha, né, muito santo. Tome cuidado. Tome cuidado. E é na oração que a gente vai derrubando também essa soberba que atrapalha todos os pontos da nossa vida. Inclusive o discernimento vocacional. Sim. E tem pessoas que às vezes, quando começam a ter uma vida de oração, ou que o pessoal no geral fala assim, eu me converti, né? E aí reza muito, né? Nunca fez jejum. Aí de repente desembesta a fazer muito jejum. Nunca rezou. E aí começa a rezar. Então começa, às vezes, né, a ter uma tendência maior ao orgulho. De achar assim, nossa, eu rezo muito. Sim. O começo da conversão, né? E a gente vê isso, graças a Deus, dentro da igreja, né? Muitas pessoas se convertendo ao catolicismo. Isso é uma graça muito grande, né? A gente vê muita gente se convertendo. Mas, de fato, o orgulho ele é um perigo muito grande. E que as almas iniciantes geralmente caem. Geralmente caem. Se orgulham daquilo que fazem e começam a olhar para os outros, né? Enfim, a julgar os outros. E aqui, falando de oração, a gente pode usar o exemplo que o próprio Jesus dá no Evangelho. Aquele fariseu que ia ao templo agradecer a Deus porque não era como aquele publicano. Por outro lado, o publicano que ia ao templo não tinha sequer coragem de levar os olhos a Deus e só dizia, Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Jesus vai dizer que este segundo saiu justificado. Sim. O primeiro não. Então eu acho que daqui já entra um caminho de oração, né? Que a nossa oração seja sempre simples e humilde. Outra frase da nossa querida, venerável Madre Maria Guel. Uma santa mulher, gente, que também tinha uma vida de oração. Enfim, que é narrada, né, por algumas das nossas irmãs também. Uma alma adoradora, uma alma que era enamorada do Cristo e, enfim, o buscava frequentemente nos afazeres, mas também dedicava momentos grandes do seu dia. Sim. E conseguindo enxergar ele no outro, né? Sim. Que também é um grande mal do século. E aqui é o ponto, né? Conseguir enxergar Cristo no outro. O Papa Francisco falou esses dias, né? Que é para as pessoas pararem de dizer que um padre ou uma religiosa ou até mesmo um leigo que serve aos mais pobres, parar de chamar essas pessoas de comunista. E é verdade. Eu entendo, assim, aqui a gente não vai entrar nesse ponto porque é complexo e é difícil de falar sobre, e eu nem tenho conhecimento de causa para falar de todos os pontos. Quem sou eu? Né? Pobre de mim, uma pobre irmãzinha que não conhece metade de nada, né? Mas que estou aqui de boa vontade. Mas é verdade, não conheço, não sou teóloga, não sou filósofa, nada disso, né? Mas a gente percebe uma crise na igreja, dentro da igreja. E eu entendo que tem muita gente com tanta vontade que a igreja, que as pessoas, né, que fazem parte da igreja se santifiquem, que vivam uma vida santa, que vivam uma vida temente a Deus, fiel, que elas acabam prejudicando mais do que ajudando. Então, veja, são pessoas que até rezam, têm uma vida piedosa, mas essa vida piedosa não as leva a modificar a sua vida com os outros. Então, ajudar o outro, ter piedade do outro, ter misericórdia do outro, é coisa de comunista? Gente, pelo amor de Deus, coisa de comunista? Será mesmo? Se fosse, tava bom. Se fosse, tava bom, né?
bom no sentido assim. Os comunistas não são assim. Não são. Enfim, tema polêmico, né? Mas é só pra dizer o seguinte: a oração, ela tem que transformar a nossa vida. A oração tem sim que transformar o nosso coração. E a gente olhar que Jesus, ele rechaçou aqueles que chegavam a ele com orgulho, e essa maneira dele rechaçar era muitas vezes ignorando com silêncio, né? Ele, por exemplo, diante de Herodes, ele fica em silêncio. Diante de Pilatos, ele também guarda por uns momentos o silêncio. Diante dos fariseus, ele muitas das vezes foi firme em atacá-los, né, em dizer coisas pesadas a eles. E em outras vezes ele simplesmente se calou e propôs uma pergunta também, né? Porque os fariseus chegaram fazendo uma pergunta para Jesus. Esse evangelho é muito bom. Eles perguntam para Jesus, né? Acho que era com que autoridade Jesus fazia aqueles milagres. Sim. E Jesus diz: olha, eu vou responder para vocês só se vocês me responderem primeiro, né, se o batismo de João veio do céu ou dos homens, né, da terra. E eles ficaram, como nós dizemos aqui em Minas, no mato sem cachorro. Porque veja, se a gente diz que o batismo de João veio do céu, ele vai dizer para nós: então por que vocês não acreditaram? Se a gente diz que o batismo de João é da terra, os homens vão se revoltar, já que todo o povo, né, tinha João como um grande profeta. Sim. Eles ficam ali sem saber o que dizer, eles respondem: nós não sabemos, não iremos responder. E Jesus diz: bom, eu também não. Essa é ótima. Então a gente percebe que às vezes que Jesus foi duro, foi justamente quando se aproximaram dele com orgulho. Né? Com orgulho. Então é um ponto pra gente olhar. A oração, ela tem que nos fazer mais humildes. E Maria Santíssima é um grande exemplo para nós, né? De humildade. Que é muito bonito. Ela recebe o anúncio do anjo. Era uma alma de oração. Ela recebe o anúncio do anjo. E o que ela faz, irmã? Ela começa a contar para todo mundo como ela é querida e estimada? Nossa, com certeza não. O que ela faz? Não, Nossa Senhora não era espalhafatosa, né? Exato. Então ela silencia, ela guarda aquilo para ela. E sai apressadamente para servir. Vai servir. Não, irmão, o que a senhora tá falando é uma heresia. A senhora também é desse povo modernista. Gente, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que Nossa Senhora, naquele momento, quando descobre que vai ser a mãe do Salvador, ela que era bendita entre todas as mulheres, sai apressadamente para servir. Então a oração, ela nos une a Deus. Ao passo que, unidas a Deus, nós desejamos também levar este mesmo Deus aos outros. Quando ela chega também, né, ali na casa de Isabel e o menino, já em seu ventre, João Batista, ficam cheios do Espírito Santo. É isso que a oração faz conosco. Deveria fazer, pelo menos. Nos encher do Espírito Santo e, ao passo que a gente tem convivência com os outros, enchê-los também do Espírito Santo. E se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Tá. A nossa mestra, eu já falei num outro podcast, né? Eu sou noviça. Então, eu tô aqui reclusa. E ela fala sempre pra gente, assim, nas formações, né? O tempo do noviciado é a época de vocês se encherem das coisas de Deus. Porque depois, quando vocês professam e vão pra missão, vocês vão derramar o quê na vida das pessoas? Vocês vão levar o quê pra elas? Então, agora que vocês estão aqui com um contato menor com as pessoas, com os ministérios, é hora de se encher de Deus. Né? É hora de rezar, é hora de se aprofundar, é hora de se unir a Ele. Porque aí depois vocês precisam levar algo para as pessoas. Né? Então, esse tempo é o tempo... É o tempo favorável para a gente se preparar e se encher mesmo daquilo que é dele. Porque senão eu também corro o risco de sair levando aquilo que é meu. E não é para ser desse jeito. E é exatamente o que Jesus fez, né? Ele... Engraçado,
Jesus, ele é modelo para nós, né? Ele é Deus, verdadeiro homem. E que agiu dessa forma. Passa 30 anos recluso. Ali, escondido. Se preparando. Antes de começar a missão, fica no deserto ali, 40 dias em oração, em jejum. Então veja, como ele é modelo para nós, né? E em todos os momentos, Jesus é modelo de oração para nós. Ah, porque ele precisava rezar? Não, gente, ele não precisava, ele já estava inteiramente unido ao Pai. Então por que Jesus rezou? Para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. E antes de cada decisão importante, Jesus se colocava em oração. Na escolha dos 12, ele reza antes. Antes de começar seu ministério, ele reza antes. Enfim, em vários momentos a gente vai ver Jesus rezando, né? Isso é muito bonito. E não é rezando no barulho. Exato. É sempre retirado. No silêncio. Exatamente. E aqui fica pra gente um ponto pro discernimento vocacional. Jesus, antes de tomar qualquer atitude, se colocava em oração. Ou seja, ele conversava com o Pai. Aqui ele nos ensina o que devemos fazer. Quantos vocacionados, no momento de tomar uma decisão, ou quando começam a pensar em vocação, enfim, a última pessoa que eles consultam é justamente Deus. Eles falam com o mundo inteiro. Contam pra todo mundo. O que você acha? Eu acho que Deus quer que eu seja religiosa. O que você acha disso, né? Pergunta pros amigos. Pros pais, enfim, pros vizinhos, pra tia da paróquia, pros sacerdotes, pro psicólogo. O psicólogo às vezes fica sabendo na frente de todo mundo. Sim. Eita. E se esquecem de contar pra quem realmente deveriam contar. Esquecem de perguntar para aquele que realmente sabe a resposta. Foi ele que infundiu a vocação em nós. Então eu deveria perguntar para ele, é isso mesmo? Exato. É isso que o Senhor escolheu para mim? A pergunta dos vocacionados, ela é muito boa e ela é correta, irmã Fernanda. Eles dizem, o que eu devo fazer? Só que eles perguntam para a pessoa errada. Irmã, o que eu devo fazer? Eu não sei, minha filha. Já perguntou para Deus o que você deve fazer? Irmã, esses dias eu ouvi o seguinte, irmã, eu vou dar um desconto porque era um adolescente. Irmã, qual vocação a senhora acha que eu tenho? Eu não sei. Eu não faço a menor ideia. E assim, se fosse um adolescente que eu tenho contato, talvez eu pudesse falar alguma coisa, conhecendo a vida da pessoa. Mas é um adolescente que eu não tenho contato. Né? Que num momento se encontrou comigo e perguntou, irmã, que vocação a senhora acha que eu tenho? Não sei. Então, deveria ser para Deus. Então, a pergunta tá certa, né? Sim. O problema é para quem está perguntando. E aqui, gente, eu não estou dizendo que você não deva procurar ajuda depois, que você não deva consultar um sacerdote, conversar com uma religiosa, se você tiver interesse na vida religiosa, né? Conversar com seus pais. Eu não estou dizendo isto. Mas aqui, a ordem dos fatores altera o produto. Então, tome cuidado com isso. Primeiro, converse com Deus. Converse com Deus. Depois, converse com os outros. Sim. E fora que a oração, além de nos ajudar a entender, né, o que Deus pede de nós, o que Deus quer de nós, ela também nos dá forças para cumprir o que Deus deseja de nós. Então veja, como correm perigos aqueles que fazem o contrário. Eles não se colocam em oração e vão falar para os outros. Primeiro, eles não estão ouvindo o que Deus quer. Segundo, eles não estão se fortalecendo. Aí eles escutam tanta coisa errada e acabam se abatendo por isso e muitos desistindo da própria vocação. Quantos podem perder, né, a vocação? Exatamente. Dependendo daquilo que vão ouvir. Exatamente. E principalmente, a gente passou por isso. A vocação no início, ela é muito frágil, né? Quando a gente tá no despertar ali, ela é muito frágil. É como uma plantinha mesmo, né? Claro, a gente pode afirmar que a vocação nasce conosco. Então, no momento que a gente nasce, ela está ali. A semente é colocada na terra. Com o tempo,
essa semente vai ela brotar, ela vai despertar. Vai florescer. Uma florzinha, quando está nascendo, ela é muito frágil ainda. Né? Muito frágil. Pense numa árvore. Se a gente pega uma árvore pequenininha, não é mais fácil de arrancar? Sim. Agora pense numa árvore maior, grande, com as raízes já profundas. Alguém aí consegue arrancar uma árvore na mão? Sempre tem um que vai dizer que consegue. Com certeza. Mas enfim. Então, a importância de se fortificar primeiro. Né? E foi exatamente isso que Jesus fez. Nos ensinou a fazer. Ah, porque Jesus precisava? Novamente não. Mas ele quis ensinar, ele quis ser modelo para nós, né? Então, veja. A oração, ela é uma necessidade. Nós precisamos rezar. E a gente pensa que a necessidade é da parte de Deus, né? É tipo assim, Deus precisa de mim, né? Deus quer o meu amor. Gente, claro que Deus quer o nosso amor, porque Ele é um Deus amoroso e bondoso. Mas nós precisamos rezar é porque nós precisamos dele. Parece que é o contrário. Exato. E tem muita gente que enxerga assim, né? Eu tenho que dar aqui migalhas pra Deus. Ele depende disso. Exato. Gente, não. A gente precisa rezar porque a gente precisa de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Então veja, você quer discernir a sua vocação. O caminho é a oração. É por isso que eu falo nos clubes vocacionais que a vocação é simples, irmã. E aí parece contraditório, porque em vários momentos eu digo que a vocação é complicada. Discernir a vocação é complicado. Nossa, irmã, mas como assim? Uma hora a senhora diz que é simples, outra hora a senhora diz que é complicado. É simples ou é complicado? É simples. É simples. Da parte de Deus para nós é muito simples. Fácil. Se você rezar todos os dias nessa intenção e ser fiel a Deus, fácil. Então qual o problema? Por que ele é complicado? Porque nós a complicamos. Porque em vez de conversar com Deus, você conversa com todo mundo. E nem todo mundo vai dizer a mesma coisa, né? Exato. Então são, aí a sua cabeça são várias vira opiniões. uma bagunça. Aí você olha e fala assim, mas o que eu faço? Porque alguém tá falando que é essa vocação, a outra pessoa fala que não. Alguém tá dizendo que é assim que eu vou discernir a vocação, outra pessoa tá dizendo que é de outro jeito. A pessoa diz que... Não precisa rezar. Vai namorar. E aí você vai descobrir... Vai. Não precisa rezar. Vai indo, Conhece alguém, aí você vai descobrir se é matrimônio, se não é, se vai dar certo. Você vai vivendo aí. Aí você descobre o que é. Gente, não vai dar certo. A oração é o caminho. A oração é o caminho, não tem como. E é só a gente pensar que é aquilo que você disse, né? Deus, ele é o autor da vocação. É ele que... Sim. Como que eu posso dizer... introduziu, enfim. Essa semente aí? Ele plantou foi ele. Quem plantou foi ele, justamente. Então, gente, tem sentido, né, eu querer descobrir algo longe do autor. Bom, por exemplo, é um exemplo um tanto bobo, mas eu acho que dá pra compreender o que eu tô querendo dizer. Vamos supor que você é contratada para trabalhar em um lugar, em uma fábrica. Ser contratada e, naquele momento, dizem pra você vir no outro dia e procurar tal pessoa que vai ser seu gerente, vamos dizer assim. Ou seja, quem vai te orientar, quem vai dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer, quem vai dizer qual é o caminho que você deve seguir ali dentro daquele trabalho novo. Chega no outro dia, você tem que procurar esse gerente, seu chefe, entre aspas, para saber o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Então, mais ou menos isso, né? A gente poderia dizer, né, que Deus, ele é o responsável pela nossa vida, né? É Ele que, sim, gerencia toda a nossa vida e que nos dá todas as graças. É Ele que nós temos que procurar. Ah, não, mas eu vou copiar o coleguinha aqui do lado. Vai dar ruim. Você vai começar a fazer coisa que você não deveria fazer. Você vai deixar de fazer coisa que você deveria fazer. Então, assim, é um exemplo bobo, mas é só pra gente entender quem que a gente tem que procurar, gente.
é Deus. Nós temos que procurar a Deus. Não adianta. Né? Não adianta. Claro que nesse podcast a gente não vai poder abordar a oração em si, né? Como rezar. A gente pode trazer para um segundo podcast a respeito da oração. Um modelo de oração mesmo. Como rezar, um passo a passo que pode ajudar você. Né? O próprio Santo Afonso tem ali um passo a passo de oração muito bom. Que, aliás, eu passo, né, nos clubes vocacionais. A gente traz esse método de oração de Santo Afonso, que é muito bom. Que nos ajuda, sobretudo, em momentos de aridez espiritual, né? Naqueles dias que a gente não consegue rezar muito bem. Então, a gente tendo ali um passo a passo, algo a que se agarrar, né? A gente parece que consegue melhor. Né? Então, a gente pode trazer isso em um possível encontro. Bom, todos os santos vão dizer algo sobre a importância da oração, né? Todos vão focar nesse ponto, né? E eu acho que só isso já é bem relevante, a gente pensar nisso, né? Que os santos, eles rezavam e falavam para os outros rezarem, né? Então, assim, eles sabiam a importância da oração na vida deles e o quanto a oração é importante. O próprio Santo Afonso, no livro que a gente se baseou, ele vai falar que doía, sobretudo quando ele via que sacerdotes não recomendavam a vida de oração para os seus penitentes. Então, não tem como, como a gente falou no começo, não tem como nós dizermos que somos cristãos sem vida de oração, né? Então, aquilo que eles faziam, eles recomendavam também, né? Ele fala do cuidado que deve ter na recomendação, né? De que as pessoas rezem. Porque, novamente, trazendo para o campo vocacional, às vezes a jovem, né, o jovem participa de diversos encontros vocacionais, está em todos os encontros. Enfim, conversa sobre vocação 24 horas por dia, tem um grupo das vocacionadas, né? Ou seja, respira isso, lê muitos livros, né? Passa muito tempo na meditação de livros santos, mas não reza, não pede, né? Nesse método que eu acabei de citar, que Santo Afonso traz para nós, né, que não é o assunto do vídeo de hoje, a gente não vai tratar sobre, mas só para a gente entender isso, que ele vai dizer que o momento mais importante da oração é a petição. E muitas pessoas se apegam à meditação. Porque a meditação é o mais importante. E o quanto isso também esconde a soberba, né? Sim. Porque ali na meditação a gente começa a dizer, nossa, olha o que eu tô pensando aqui, olha o que eu tô meditando, olha essa verdade que Deus me revelou. E a gente vai se enchendo, né, de orgulho, perigo. Claro que é bom. É importante fazer a meditação. Sim, e é ajuda. bom, mas essa meditação tem que nos levar para a petição. E a petição aqui, gente, não é pedir para Deus para ganhar na Mega Sena, tá bom? Não é pedir riquezas, bens, né? Você pode até pedir coisas materiais, naquilo que é viável, né? A gente Se pede for pra salvação da sua alma, né? no Pai Nosso, a gente pede o pão de cada dia. Claro que aqui o pão, né, ele não é só material. Sim. Né? Quer dizer muito mais que isso, mas também é o pão material. Afinal de contas, nós precisamos dele para sobreviver, né? Sim. Você que vive no mundo precisa do seu emprego. Sem Então emprego, como é que um pai de família vai sustentar seu lar, né? Então, claro, ele precisa dessas coisas, ainda está nesse mundo, né? Sim. E é bonito isso, que o cristianismo, né, o catolicismo, sempre teve os pés no chão nesse sentido, né? Os católicos não se esqueciam de que estavam no mundo. Eles não eram pessoas esquisitas. Não, eles estavam no mundo. Santas, buscavam viver santamente as realidades aqui dessa terra. Mas não se isentavam das coisas. O próprio Jesus, novamente, deu exemplo, pagando imposto. Precisava? Não precisava, ele deixou claro. Mas ele ensinou a se submeter, né? Maria e José, Maria precisava ir ao templo para se purificar. Purificar do quê?
precisava consagrar a Deus o Cristo, o Filho do Filho Deus de vivo. Mas fizeram, não fizeram? Então pronto. Então veja, claro que você pode pedir na oração coisas necessárias para essa vida. Mas o fundamental na oração não é isto. É pedirmos, sobretudo, para crescermos no amor a Deus. Porque esta é a nossa vocação comum. Fomos criados para amar a Deus. E neste amor dar glória a Deus. Essa é a nossa vocação comum. Então este deveria ser o nosso pedido diário ao Senhor. E isso não vai acontecer pelos nossos méritos. De maneira nenhuma. Amar a Ele, crer nele. Até pra isso a gente precisa da ajuda dele. Sim. Esse é um ponto muito bom, né? Sabe, tudo que você faz de bom, isso eu falo sempre pras meninas também, tudo que você faz de bom, sabe, tudo, o que você fez de bom, vem de Deus. A única coisa que nós poderíamos oferecer pra Ele, que não vem dele, é o pecado. Acho que Santo Agostinho tem uma isso. história assim, não tem? Acho que tem uma história assim de Santo Agostinho. Você só tem isso. Ele queria oferecer pra Deus alguma coisa, ele não achava nada. Ele Nada, ofereceu os porque pecados. Tudo vem dele. Exato. Então, o que eu tenho pra dar pra ele? Nada. Nós não temos nada. E assim, São Paulo vai dizer, né? Tanto querer como agir vem de Deus. Então veja, sabe, você quis algo bom, você pensou em algo bom. Não veio de você. Não. Porque o Salmo vai dizer que Deus sabe o que pensam os homens, porque nada é o seu pensamento. Exatamente. Gente, nada. Não tem nada. Nada. Veio algo bom na sua cabeça? Pois bem, veio de Deus. Agora pense em tudo o que é ruim em você, tudo de ruim que você faz. Parabéns. Sua culpa, sua tão grande culpa. Às vezes com a ajuda de terceiros, né? Às vezes você conta com a ajuda do diabo, isso é verdade. Mas a culpa é sua. Sua. E também aí vem a necessidade da oração, né? Para que eu consiga discernir o que é meu, o que é de Deus, o que é do demônio. Exatamente. E no discernimento vocacional isso é fundamental. Sim. Essa separação dessas coisas. O que é aquilo que tá vindo? É Deus me mostrando? O que é tentação? E a gente pode entrar no ponto de por que a gente reza? Sabe, qual o sentido de rezar? E a gente tem que partir do ponto que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele já sabe de tudo. Por que eu tenho que falar pra Ele, né? Por que eu tenho que ir até Ele contar coisas? E mais, né, aqui entrando no ponto de que muitas pessoas rezam pra convencer a Deus de cumprir a vontade delas. Que Deus faça a minha vontade. Sim. E aí, com o tempo, elas vão descobrir o seguinte, que Deus não vai fazer a vontade delas. Que no final das contas, a vontade dele vai se sobressair. Tem que ser assim. Aliás, é o que nós pedimos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a gente pede a vontade de Deus. Então, pra que eu vou rezar se a minha vontade não vai ser feita? No final das contas, vai ser a dele. Ele é um opressor. Total. Nada do que eu peço ele me dá. Exato. Pra que eu vou rezar? Né? E a gente entende aqui a essência da oração. Quem disse que a oração é pra convencer a Deus de algo? A oração é justamente o contrário. É para nos convencer. A gente falou isso no início. Com outras palavras, mas a gente disse que na oração o nosso coração vai ser modificado. Não é o coração de Deus, gente, que vai ser modificado. Não é o coração de Deus que vai ser modificado. E aí a gente começa a olhar a nossa oração. O que eu tô querendo com a minha oração? Modificar o coração de Deus? Ou o meu? É o meu coração que precisa ser modificado. O meu é imperfeito, o meu é desordenado.
Exatamente. Não. E a gente começa a entender vocação, né? Que é justamente o encontro da vontade de Deus com a nossa. Não é que na oração, então, a vontade de Deus vai se sobrepor à minha, é uma coisa dolorida. Claro, vai ter momentos que vai ser difícil entender a vontade de Deus, como, por exemplo, quando a gente perde alguém que a gente ama. Né? Mas por que Deus não curou aquela pessoa? Ou por que Deus permitiu que um acidente acontecesse, né? Claro que nesses momentos é doloroso, é difícil, mas a vontade de Deus, ela sempre é a melhor. Né? Ela sempre é a melhor. E entender isso nos ajuda muito nas nossas aflições diárias e no nosso discernimento vocacional. Porque a gente começa a entender que é na vontade dele que a gente é feliz. Então a vontade de Deus no campo aqui vocacional não vai frustrar a minha vontade. Na verdade, ele me conhece profundamente e sabe o que é melhor para mim. E na oração eu vou conhecer também a mim mesma. Sim. E o plano dele. E se eu rezar direitinho, eu vou me unir à vontade dele. E vou ser feliz nessa terra. E com a graça dele. Sempre com a graça dele. Feliz eternamente. Então é entender, eu acho que é importante isso, né? Porque as pessoas entendem de fato a oração por esse outro lado, né? Como se fosse um mecanismo pelo qual a gente vai forçar Deus a nos atender. Quando ele fala pedir e recebereis, tá? Foi ele que falou isso. Só que é também pedir aquilo que convém. Exato. Né? E às vezes tem pessoas que vão ouvir ele falando isso e vão falar assim, não, então tá bom. Então tudo que eu pedi, ele tem a obrigação de me dar. Mas você não pede o que convém, você não pede aquilo que é necessário para a salvação da sua alma. Um Tiago que fala que ele diz, né, pedis, mas pedi mal, por isso não recebeis. Uhum. Alguma coisa do tipo. De fato, tem gente que pede pra Deus abençoar o pecado, gente, pelo amor de Deus. Né? Tem gente que é que nem confissão, né? O pessoal que vai pra confissão pra contar o pecado do outro. Tem gente que pede a Deus, assim, o mal do outro. O mal do outro. Quando Jesus pede pra rezar pros inimigos, não é nesse sentido não, gente, é pra pedir o bem. A conversão deles, a salvação deles. Exato, não é pra você pedir justiça, que Deus te faça justiça, assim. Você quer ver a pessoa, assim, no fundo do poço. Né? Não é isto. Então, se convencer disso, que a oração, na verdade, vai conformar seu coração à vontade de Deus, que é excelente, que é absoluta e que é perfeita. E você precisa acreditar nisso. Porque parece que a gente tem a tendência de achar justamente o contrário, né? A vontade de Deus é sempre difícil e, enfim, parece que Deus nos quer infelizes. As pessoas que olham para a religião, né, e tudo que a religião diz, religião aqui, a única, né? Tem que ficar dizendo isso. Tem que dizer o claro, né? O óbvio. A única, né? Estou citando a única. Era muito pesada, muito difícil, exige demais, né? Gente, é porque você não ama, seu coração é mesquinho demais. Porque se você amasse, se você amasse. O Padre Paulo, aliás, num dos cursos dele, acho que um curso Engenharia da Santidade, se não me engano, que ele vai falar sobre santidade e como alcançar essa santidade. É um curso maravilhoso, porque hoje em dia a gente percebe isso. As pessoas perderam o sentido de santidade e elas não sabem como chegar lá. Muitos sabem que são chamados à santidade, mas se perdem nesse caminho.
como é que funciona o organismo da santidade. Então, nesse curso, o Padre Paulo ele destrincha, né, como funciona o organismo da santidade, como que eu alcanço a santidade. Tem que entender vários outros pontos. Enfim, e nesse curso, o Padre Paulo vai dizer que quando a gente zera os nossos pecados, ou seja, aqui a gente está falando de uma pessoa que não está pecando mais. Ela chegou à estaca zero. Alguém que não peca mais tá no zero, entendeu? Só não tá no negativo. Porque se a gente ainda continua pecando, né, a gente tá no negativo. Quando a gente para de pecar, a gente fica no zero. E quando a gente começa a amar, aí sim a gente dá passos. Então veja, se a religião, se aquilo que Deus te pede é tão pesado, é porque na verdade você não o ama. Quando nós amamos alguém e essa pessoa nos pede algo, geralmente a gente faz de bom grado. Agora, quando a gente não ama aquela pessoa, é muito mais custoso. Muito mais custoso. Então veja, na verdade, se é tão difícil para você cumprir a vontade de Deus, ou ao menos desejar que a vontade de Deus se cumpra, é porque falta amor. E aí é que tá. Irmã, falta amor. Onde que eu vou conseguir? Na oração. Na oração. Acho que é São Francisco de Sales. Você tá com Filoteia aí? Tá aqui esse livrinho da Introdução à Vida Devota. Um livro clássico, né? De oração. Filoteia, a gente tá com essa edição aqui da Vozes, editora Vozes. São Francisco de Sales vai falar a respeito da oração e que o principal a se pedir na oração, até Santo Afonso que o cita, é justamente o amor. Pedir para crescer no amor a Deus. Né? Porque se a gente cresce no amor a Deus, a gente cresce consequentemente em todas as outras virtudes. Se eu cresço no amor a Deus, eu vou crescer em humildade. Uma puxa a outra, né? Exato. E no amor de Deus, a gente pode dizer que estão todas as outras virtudes, né? E eu vou também pensar nos outros. Porque a oração também não é somente, né, a gente rezar por nós. E depois dessa oração por nós, a gente ir aos outros. Os outros, eles têm que estar presentes também nas nossas orações. No catolicismo, nós rezamos pelos mortos. Estamos chegando ao dia dos fiéis defuntos. Dia que a igreja dedica a oração pelos que já partiram desta vida. Sobretudo pelas almas do purgatório. Que podem nos ajudar. Sim. Mas que não podem se ajudar. Precisam das nossas orações. Então, você que está ouvindo, reze, né, pelas almas do purgatório. Reze bastante no dia 2. Aliás, é um costume muito piedoso que a família da Madriguel tinha, que era uma família muito piedosa, né? Em dias de festa e solenidade, eles comemoravam as festas religiosas com muita solenidade. Mas, a cada coisa gostosa que se comia, da própria cultura ali espanhola, tinha que se rezar um rosário por algum ente querido já falecido. O rosário, né? A gente não vai entrar aqui em questão da oração vocal, mental, a diferença entre elas, as jaculatórias, enfim. O rosário é uma oração fantástica, né? Que Nossa Senhora tanto recomenda. Sim. Eu sou suspeita para falar do rosário. Todinha suspeita. Você também, né? Você é bem suspeita. Eu lembro do seu necrológico no encontro vocacional. Eita. Eu tenho ele guardado ainda. No encontro vocacional a gente fez o necrológico, né? Você pensou na sua morte, né? Como é que você queria ser lembrada? Isso ajuda no discernimento vocacional, porque ajuda a gente a ir pra frente, né? Então, preciso começar a fazer alguma coisa. Não tem como, de braços cruzados, me transformar, né? Ser aquilo que eu sonho em ser. E eu acho que era um dos pontos, você disse que queria ser lembrada como... Eu não lembro as palavras exatas, né?
Mas Com aquela que tava sempre com o rosário na rodando mão. o terço na mão. Exato. Então, gente, o rosário é fantástico porque o rosário se encaixa em oração vocal, ao passo que a gente, né, faz oração vocal, Sim. Ave Maria, né, é uma oração vocal. O próprio Pai Nosso, creio, enfim, são orações vocais. Mas também se enquadra em oração mental, porque tem o espaço da meditação. Porque a Ave Maria, no final das contas, ela é música de fundo, né? Uhum. Não é que no rosário a gente tem que se concentrar ali nas Ave Marias, né? Pensando, Ave Maria, cheia de... Não, não é isto. Né? A gente tem que se concentrar no mistério que a gente está meditando. E o rosário é fantástico porque no rosário eu sinto exatamente isso que você disse, né? A capacidade de perceber que o nosso coração vai sendo transformado aos poucos. Aos poucos, bem aos poucos. Mas a gente vai percebendo. Só que a gente vive numa sociedade imediatista, no sentido de que a gente quer as coisas pra ontem, né? Uhum. O pessoal quer emagrecer, mas não quer fazer dieta, né? E quando começa a dieta, acha que, olha, hoje eu parei de comer aquilo, então assim, eu já tenho que perder uns 30 quilos aqui. As pessoas querem as coisas muito Tudo, rápido, né? o resultado muito rápido. Falando da psicologia, às vezes as pessoas, elas percebem que elas precisam de um psicólogo. Sozinhas elas não vão conseguir resolver aquilo. Só que elas levam anos para dar atenção àquilo. E aí, quando elas chegam na terapia, elas querem que em uma sessão resolva o problema que elas levaram anos para buscar uma ajuda. Né? Então, parece que em todos os âmbitos a gente vê isso, né? O pessoal Sim. quer tudo para ontem. Tudo pra ontem. Então, assim, se você quer rezar, né, hoje e amanhã a sua vida estar totalmente transformada, ou é uma graça que Deus pode. Ao contrário se ele do- quiser. Ao contrário de alguém que quer emagrecer a todo custo por conta própria, ou de alguém que confia num psicólogo Sim. pra resolver esse problema do dia pra noite, não vai dar certo. Mas Deus pode, sim, Ele pode. Mas geralmente não é assim que acontece, gente. Então a oração ela não vai te transformar do dia pra noite. Não. Mas se você for perseverante, e, aliás, é o que Deus nos pede, é o que Deus deseja de nós também na oração, essa perseverança, né? Essa confiança nele. Você vai perceber aos poucos o seu coração sendo modificado, e o rosário é fantástico para isso. Porque veja, no rosário o que a gente medita? A gente medita a vida de Cristo. Nos mistérios gozosos, por exemplo, a gente medita ali os primeiros momentos da vida do Cristo, né? A família de Nazaré junto, né, de Jesus. Então a gente pode entrar nessa escola de Nazaré, poderíamos dizer, né, aprender com Jesus, com Maria, com José. A humildade, a simplicidade, enfim, tantas outras. Servir. Exato, tantas Pensar outras no virtudes. próximo ali. Na caridade, né? Então a gente pode aprender tanto com eles, né? Enfim. Depois a gente tem agora é ótimo, né? Tivemos com São João Paulo II a instituição dos mistérios luminosos, que também são belíssimos, que nos ajuda a meditar a vida pública de Jesus, né? Sobretudo, o quinto mistério é fantástico, porque é a instituição da Eucaristia. Que é só tudo que a gente precisa. Exato. É Deus dizendo: eu sou amor e eu quero ficar com vocês. Então, esse mistério é fantástico. A instituição da Eucaristia é um dos mistérios mais belíssimos e que pode transformar o nosso coração. Se Deus é amor, né? Se Deus me ama a tal ponto, eu preciso amar de volta. E aí, às vezes, as resistências que nós temos, os medos que nos seguram no discernimento vocacional, em abraçar nossa vocação, aqui, no mistério de luz, nesse quinto mistério, pode ser quebrado. Porque esse amor de Deus também vai impulsionar o nosso próprio amor e a gente vai começar a amar de volta. E não importa se eu tenho medo ou se eu não tenho medo, não importa o quanto vai custar, o quanto vai ser difícil, e vai ser.
Não importa nada disso, porque o meu coração dilatou, sabe? Ele quer amar de volta. E custe o que custar, eu vou amar de volta. E é exatamente isso que falta no nosso século também, irmã Fernanda. Porque tem muita gente achando que vai abraçar a vida religiosa e querendo abraçar a vida religiosa para satisfazer o seu próprio ego, para aparecer, para ganhar status e para tantas outras coisas. Por favor, não entre num convento. O máximo que você vai conseguir é ser um Lutero, sabe? Assim como Lutero foi na igreja, você vai ser dentro do convento. Não entre no convento se você quer aparecer. Se você quer buscar a sua própria felicidade. Aliás, o livro Imitação de Cristo, quando ele fala da vida religiosa, ele vai dizer, olha, viestes aqui para trabalhar e sofrer. Nossa, irmã, que horror a senhora dizendo isso. É a vida religiosa, gente. A gente não tá buscando ninguém forçado, tá? Eu fui na casa de alguém buscar alguém? Não. Nunca apareceu lá em casa. Você não me convidou pra tomar um café. Só me oferece água. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Tá aqui. Mas tem muita gente querendo entrar pra vida religiosa pra ser feliz, sabe? Pra satisfazer a sua vontade. Pra ter achar... conforto. Gente, não dá, sabe? Não dá. Não dá. E é triste isso, porque quantas pessoas não entenderam nada do que é a vida religiosa? Se você não entendeu, eu vou explicar. De uma forma fácil e pedagógica. A vida religiosa é o segmento do Cristo. Pobre, casto e obediente. Jesus é o nosso modelo, certo? E Jesus vai dizer, se quer, ele mandou? Não, ele obrigou? Também não. Ele diz, se queres, pois bem, aqui está o caminho. Se queres ser meu discípulo, se queres me seguir, renuncia-te a ti mesmo. Tome a sua cruz. Ele não disse tome, sei lá, a sua rede e seja feliz com uvas. Não, ele disse tome a sua cruz. Então a gente tem que nos renunciar, depois tomar a nossa cruz e depois segui-lo. E para ficar claro, Jesus também é muito bom, né, assim, nos exemplos e na prática, né? Claro. Para ficar claro, ele vai lá e faz, sabe? Pra não ter dúvidas, assim. Não, ele disse, mas olha só, ele não fez bem assim, às vezes... Não, ele foi lá e fez, entendeu? Pra ficar claro na nossa cabeça como é que nós devemos seguir Jesus. Então, se você pensa na vida religiosa e você não quer pegar a sua cruz, renunciar a si mesmo e depois seguir o Cristo, por favor, não entre. Aqui não é lugar para você. O convento não é lugar para uma alma que não quer renunciar-se, que não quer ser humilhada, que não quer crescer nas virtudes, que não quer sofrer por amor a Deus. Aqui não é o seu lugar. Você só vai se frustrar e, pior, fazer os outros infelizes e, no final das contas, não vai dar certo. Aí você vai sair falando mal da sua congregação, cuspindo no prato que você comeu. Irmã, você tá falando isso só pra vida religiosa? Não, gente, eu tô falando isso pras outras vocações também. Se você não quer renunciar a si mesmo, se você não quer passar por nenhuma humilhação, não se case também, sabe? Viva no seu mundinho. Não se case também, sabe? Escondido, dentro de casa, assim. Não vai dar certo, entendeu? Não se case. Não entra no seminário também. Assim que... Porque o pessoal tá querendo seguir não sei o que, né? Mas não é o Cristo. Olhar pra cruz já é perceber o que a gente vai ter se a gente seguir ele, né? Exato. Ele é o modelo, né? E ele é o modelo da vida religiosa. A vida religiosa é uma vida que leva à radicalidade o batismo. Né? Então, é levar à radicalidade, não é pouca coisa não, gente. E depois temos os mistérios de dor, adiantados aqui pela minha fala, que nos mostram o caminho que nós devemos seguir. Né? Eis o caminho do cristão. Mas eu não quero. Tudo bem, Jesus foi claro. Se queres. Mas eu não quero. Que bom, enfim, seja feliz. Não vai o jovem ser. rico não quis. Exato. E Jesus ficou lá insistindo.
Não quer, não quer. Paciência. Infelicidade da sua parte, mas tudo bem. Quer ser infeliz? Você tem toda a liberdade do mundo para ser infeliz. E nos mistérios de dor a gente vai aprendendo com Jesus. Na liturgia das horas, no dia de Santo Tomás de Aquino, a gente encontra a leitura dedicada a ele, né? É uma leitura belíssima, que Santo Tomás de Aquino vai dizer que a cruz de Cristo, ela é suficiente para orientar a nossa vida inteira. Então veja, os mistérios de dor também podem te ajudar, esta oração, né? Essa meditação, pode te ajudar também no seu discernimento vocacional. São Tomás foi claro, Jesus na cruz, ver Jesus na cruz, Jesus crucificado é suficiente para orientar toda a nossa vida. E quando a gente fala de vocação, a gente está buscando uma orientação. Sim. Então Jesus Cristo, crucificado, pode orientar a sua vida. A cruz, ela funciona como essa bússola, né? Pode orientar a sua vida. E ali a gente aprende tudo, né? A gente aprende tudo. Não tem ausência de virtude alguma na cruz. A gente encontra todas as virtudes ali. Pode pensar aí. Você vai encontrar. Amor, despojamento, enfim, humildade, misericórdia. A gente encontra tudo. Ali tem tudo. Não falta nada. Nenhuma virtude fica fora da cruz do Cristo. Então ele é o grande exemplo. Ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. A gente encontra Ele os três reza, votos religiosos. reza pelos inimigos, Exato. pede misericórdia pra gente, Perdoa perdoa. o bom ladrão. Enfim, a gente encontra tudo na cruz de Cristo, e ela é suficiente para orientar a nossa vida toda. Então, reze o rosário. E quando você for meditar, sobretudo o último mistério também, a crucifixão e morte do Senhor, né? Pense nisso. Olhe para a cruz. Vários santos, acho que São Francisco de Assis vai dizer, a nossa mestra tinha o costume de dizer pra gente também no noviciado, que às vezes a gente tem que aprender a fechar os livros e só olhar para a cruz. Ali, gente, tem toda a sabedoria. Acho que o próprio Santo Tomás de Aquino vai falar que ele aprendeu mais olhando para a cruz. Eu posso estar errada, mas eu acho que é. Se eu estiver errado, me perdoe, mas vale a frase. Ele aprendeu mais olhando para a cruz do que nos livros. E São Francisco de Assis vai dizer algo parecido também, né? Que tudo que ele aprendeu foi olhando para a cruz. Enfim, alguma coisa do tipo. Também posso estar errada, mas algum santo disse isso, isso eu tenho certeza. Se eu errei a fonte, tudo bem. A fonte, no final, é a mesma, Espírito Santo. Ou seja, a gente tem muito a aprender olhando para a cruz do Cristo. Então medite sobre. Olhe para a cruz do Cristo, mas com fé. De que sim, Jesus na cruz é suficiente para orientar a minha vida inteira. E por fim nós temos os mistérios gloriosos, que são maravilhosos também, que nos enche de esperança. Se Jesus venceu a morte, então, nós também. A possibilidade de céu, né? Nós também, com a graça dele. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi fechado para nós, se abre novamente com ele. Sim. E, enfim, esses mistérios, os mistérios gloriosos, assim como os outros, são belíssimos também. E o terceiro mistério pode ajudar muito os vocacionados, né? Que é a vinda do Espírito Santo. Principalmente em relação ao medo. Sim. Os discípulos, é muito engraçado. Eu gosto demais de ver a humanidade dos discípulos. É claro que eu entendo que a santidade deles, né,
não consistiu nessa humanidade. O Padre Paulo também fala disso, né? Citam Santa Teresinha, ai, mas que humana ela era. Ela dormia na capela, que humana. E o Padre Paulo fica bravo, fala assim, mas não foi isso que fez ela santa, né? Então, assim, Pedro errou horrores, né? Pedro negou Jesus. Tudo bem, gente, mas não foi isso que fez ele santo, né? Foi outra coisa. Mas é interessante a humanidade dos discípulos. Aqui, claro, não é santificando esse lado deles que era tão, enfim, pecador. Mas é porque a gente consegue se encontrar um pouquinho, né? Olhando para essa humanidade deles. E, gente, para mim a maior prova da ressurreição do Cristo é a mudança dos discípulos. Porque, assim, Jesus é preso e todo mundo foge. O único que fica ali, o único, é João. Sim. O resto dá o fora. De desespero mesmo, foge. Pedro, né? Alguns sacerdotes vão dizer... Novamente, não sou teólogo, não sou nada disso, então não tenho conhecimento, enfim, profundo da Sagrada Escritura. Nunca estudei sobre. Mas eu já ouvi alguns padres dizendo que as pessoas que questionaram Pedro, perguntando se ele era discípulo de Jesus ou não, eram pessoas simples. Era uma empregada, uma mulher empregada, questionou Pedro. Mas eu te conheço, você é discípulo dele. Não. Então, tipo assim, Pedro ficou com medo de uma mulher. E, gente, uma mulher naquela época. Hoje já não precisaria muito. Sim. Talvez precisaria. Mas, assim, naquela época, sério. E Pedro com medo nega Jesus. Depois estão todos ali, né, reunidos. Na narração de Pentecostes vai dizer, né, com as portas fechadas por medo dos judeus. E vem o Espírito Santo e eles são transformados. Aqueles homens medrosos agora falavam de Jesus Cristo para todos. Eram ameaçados, foram açoitados, nada era suficiente para calá-los. Nada. Então, sabe o que aconteceu? A vinda do Espírito Santo, obviamente, foi ela que impulsionou, deu coragem. Mas isso me faz acreditar piamente na ressurreição. Claro, eu sou católica, acredito, gente, mas eu tô dizendo que é uma meditação que eu trago comigo, assim, desde que eu comecei a entender sobre a fé, né? E assim, como é que aqueles homens tão covardes, sabe? E olha, eles tinham convivido com Jesus, eles tinham visto, né, todos os milagres de Jesus. Então, assim, eles viram Jesus multiplicar pão, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus curar diversos doentes, eles escutaram os discursos de Jesus, eles sentiram que Jesus de fato tinha autoridade. Eles olharam nos olhos de Jesus. Gente, o olhar de Jesus não é um olhar de qualquer um, era um olhar de Jesus. Então você imagina como isso era marcante, aquele olhar. Porque assim, não tem sentido. Jesus passando, dizendo assim para Mateus, segue-me, e Mateus largando tudo e seguindo. Gente, foi aquele olhar, certeza que aquele olhar foi profundo demais. Entrou na alma. Exato, e ele teve coragem deixar de deixar tudo daquele jeito, né? Então, veja, não era qualquer pessoa, era Jesus, o próprio Deus no meio deles. Mas mesmo assim, mesmo tendo feito toda essa experiência com Jesus, eles fugiram. E depois eles viram Cristo ressuscitado. E veio o Espírito Santo. Meu Deus. Não tem sentido esses homens darem a vida para um homem que morreu e continuou morto. Depois eles, de fato, vão dar a vida, né? Então, assim, Cristo, de fato, ressuscitou. Eles não dariam, eles não teriam coragem. Eles não teriam, né? Mas aqui, para os vocacionados, fica essa meditação do terceiro mistério, sobretudo. A vinda do Espírito Santo que transformou o coração daqueles homens covardes, que transforme também o seu. Seu coração que também é covarde, que também é mesquinho, que também é apegado. Que muitas vezes nega.
né? O Cristo. Exatamente. Que nesse mistério, você contemplando ali a vinda do Espírito Santo, sentindo também a presença de Maria Santíssima que estava junto com os discípulos, possa ter o coração de fato transformado. Então a meditação do Rosário é fantástica e se você não reza o Rosário, comece, por favor. Eu nunca te pedi nada. Comece. Reze o Rosário todos os dias. Reze o Rosário todos os dias. Por favor. Faça isso. Eu não vou fazer isso porque a senhora está pedindo. Tudo bem, então faça porque Nossa Senhora pediu. É Nossa Senhora que pediu. Faça isso. E é ela quem pode te ajudar, né? Exato. O Padre Paulo fala, né? Vocês louvam a Deus através ali, né? Das Ave Marias. Louvam Nossa Senhora. E aí ela faz esse louvor a Deus, né? Muito mais perfeito. Vocês pedem a ela e ela vai pedir a ele. De fato. Medianeira de todas as graças, né? E que é quem pode providenciar, né? O vinho pra gente. Aqui você trouxe uma parte muito bonita que vai dizer que o principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Realmente aquele que reza como se deve, com humildade, confiança, perseverança, pedindo os bens necessários à salvação, esse coopera com o governo divino. São dois para querer ao invés de um. Ou seja, o nosso coração estará inteiramente unido ao coração de Deus. A nossa vontade unificada com a vontade de Deus. E poder pensar que a salvação de uma alma também teve a minha ajuda ali, né? Que o rezar, o estar ali unido a Deus, é também pensar nisso assim, poxa, eu consegui contribuir, eu consegui fazer alguma coisa de bom, né? Sim. De ajudar na salvação das almas. Sim, sim. É, o que a gente disse, né? Reze pelos outros também, né? É importante. E oferecer aquilo que você faz pelos outros também na oração, né? Tudo que a gente faz deve ser levado à oração. E assim, gente, aqui um conselho para a oração é: tenha um horário marcado. Eu já falei sobre isso, a gente não pode rezar quando sobra tempo, né, irmã? Não. Porque vai ter um dia que não vai sobrar tempo. E aí, você vai ficar sem oração? Exatamente. E também, São Francisco de Sales, ele orienta a colocar um momento de oração. Quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. Já no começo do seu dia. Porque aí todas as tribulações, todas as atividades, a correria do seu dia, ainda não chegaram. Ainda não aconteceu. Os imprevistos, às vezes, do trabalho, alguma necessidade dos filhos, enfim. Aquilo ainda não aconteceu. Então, quanto mais cedo no seu dia você coloca ali os momentos de oração, melhor. Sim, sim. É verdade. E menos risco você corre de não deixar de rezar. E é importante logo no começo do dia para entregar tudo a Deus, né? Você já oferece o seu dia, tudo aquilo que você vai fazer. E você já pede a presença de Deus também, Sim. né? Então, assim, é importante ter um horário reservado à oração, mas isso não te impede de rezar em vários momentos do dia. Tem uma história que conta que um monge chegou pro abade e perguntou para ele se ele podia rezar durante a execução do ofício dele, né? Ou seja, um trabalho que ele tinha que executar, se ele podia rezar nesse horário, né? Ou se seria errado. O abade disse para ele que sim, que ele podia rezar durante esse ofício. Ele só não poderia fazer o ofício dele enquanto rezava. Parece contraditório, mas basicamente ele quis dizer o seguinte: meu filho, claro que você pode rezar enquanto você está trabalhando. Você só não pode trabalhar enquanto reza. Acho que ficou claro. Por exemplo, eu tenho que fazer minha oração tal hora, mas eu também tenho que fazer aquele trabalho. Então eu vou fazendo trabalho e aí eu vou rezando. Dá certo. Não. No horário dedicado à oração, você vai rezar. Mas se você está lavando louça na sua casa, por que você não pode rezar? Você pode rezar.
E, aliás, vai fazer muito bem para sua alma. Essa união com Deus ali por meio do trabalho. Nossas mãos para o trabalho. Nosso coração para pensar em Deus. Então, é importante ter um momento dedicado à oração, mas isso não quer dizer que você não deva rezar a todo momento. O próprio Cristo vai dizer, pra gente rezar, pra gente vigiar, pra não cair em tentação. Mas outro ponto importante também é ter um lugar. Porque dedicado à oração. Não dá pra ser de qualquer jeito, né? E você pode montar um oratório na sua casa. Não precisa a gente comprar coisas caríssimas. Não precisa, sabe? Na simplicidade. Faça um oratório na sua casa. Com certeza você tem alguma imagem. Você pode deixar ali. Muito. Não, você pode deixar ali. O essencial é uma cruz. Não deixe faltar. Uma imagem da Virgem, uma cruz, pronto. Gente, não é tão caro uma cruz, né? E às vezes você já tem. Monta ali, né, o seu oratório. E ali vai ser o lugar que você pode rezar na sua casa. Na minha casa não dá pra rezar, irmã. Tem muita gente, eu divido o quarto. E, enfim, é sempre uma falação. É muito difícil rezar aqui. Bom, você tem duas opções, né? Tem como rezar de madrugada, como Jesus. A irmã disse, né, a importância de rezar antes de começar os afazeres. Você pode levantar mais cedo pra rezar. Às vezes tá todo mundo dormindo, você consegue. Ou você pode procurar uma igreja perto da sua casa, né? Se você conseguisse, melhor ainda. Melhor ainda, porque ali tem Jesus sacramentado. E tem menos distrações, né? Menos estímulos. Tem ali Jesus na Eucaristia. Então, se você puder visitar Jesus todos os dias, rezar todos os dias, ali diante de Jesus sacramentado, perfeito, sabe? Perfeito. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, infelizmente, né? Mas quem tiver essa oportunidade, não a perca. Às vezes no caminho do seu trabalho você encontra uma igreja ali. Dá pra ficar. Você não precisa ficar o dia todo. E esse momento de oração, claro, se puder rezar 1 hora e meia, sim, ótimo, perfeito. A irmã disse que Santo Afonso rezava 8 horas por dia. Mas ele recomendava uma pra gente. Mas às vezes a pessoa não dá, irmã. Ou eu não consigo ainda, eu tô no começo da oração. Então seja fiel no pouco primeiro. Comece porque com 15. Também, às vezes você dedica 1 hora, mas é de qualquer jeito. Né? E aqueles 10 minutos são 10 minutos bem rezados. Né? Tem muito valor. Exato. Então, se você consegue 10 minutos, mas são 10 minutos de qualidade, então reze 10 minutos. E você vai se organizando. E aos poucos você vai sentir. Você não dá pra rezar 10 minutos, irmã? Dá tempo de alguma coisa? Não. Não dá tempo. Então, assim, aos poucos também você vai sentindo a necessidade de rezar mais, né? De querer estar mais com o Senhor. A oração contínua vai fazendo isso. Você vai percebendo que aqueles 10 minutos não são suficientes. Que você precisa de mais. Exato. E a pessoa mesmo vai se dando conta e a pessoa mesmo vai aumentando, né? Então, assim, comece com pouco. É melhor ser fiel no pouco e depois ir aumentando do que começar com muito e não dar conta. Então, assim, é melhor no pouco ali. A gente já contou aquela história de Madre Teresa de Calcutá, a importância que ela dava para oração, mas tem eu acho que é São Luís, se não me engano. São Luís, um santo, rei. São Francisco de Sales fala dele. Que fazia muita caridade, né? Ajudava muito o povo. Era um homem muito bondoso, um santo rei que zelava pelo povo, um verdadeiro rei. E assim, pra ele era tudo muito proporcional, ele era bem matemático. Se eu tenho que gastar, 7 horas cuidando do povo, então eu preciso de 7 horas de oração, ou mais, pra dar conta. Faz paralelo com aquela história de Madre Teresa de Calcutá. Então, o que os santos entendiam? Meu Deus, eu tenho que agir, então eu preciso me fortalecer primeiro. Né? Para dar conta disso que o Senhor me pede, de viver isso que o Senhor me pede, eu preciso estar primeiramente unido a Ti. Então, São Luís dedicava muito tempo à oração
Então ele levantava cedo, dedicava a oração, depois ele saía para cuidar das pessoas. E São Francisco de Sales, quando fala dele, vai falar que o êxito era por conta da oração, da dedicação que ele tinha para o Senhor. Então todo o resto dava certo, obtia, né, os frutos ali, porque ele se dedicava muito à oração. Sim. Oração é fonte de graça, né? É fonte de graça. E é sustento para nós, também quando as coisas não derem certo. Então, reze. Irmã, como rezar? A gente vai falar disso em outro momento, senão esse podcast ficaria muito longo. Hoje o ideal, o objetivo nosso, era justamente falar dessa necessidade da oração na nossa vida, o quanto ela é importante, enfim, e principalmente para você que deseja discernir a sua vocação. Não tem como. Não tem como. Você precisa rezar. E é justamente na oração que você vai encontrar sua vocação e mais, você vai encontrar forças para segui-la. Porque não é fácil. Não é fácil. Nada é fácil. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, assim, a vida é exigente. As coisas são difíceis. Mas é justo. O valor é alto. Sim. Então, que a gente possa, de fato, ter uma vida de oração. E que esta vida de oração reflita na nossa vida com os outros, na nossa relação com os outros. E a gente vê os últimos santos, assim, os últimos santos que eu falo, os santos mais recentes, né, que assim como os mais antigos, viam a importância da oração. A importância da oração. A gente tem um aí prestes a ser canonizado, né? Carlo Acutis falava sempre, né, da importância de rezar o Santo Terço. Das visitas, ele não faltava a visita ao Santíssimo. Todo dia ele estava ali. Né? Falava, né, a frase dele muito conhecida, que a Eucaristia é a autoestrada dele. É por aí que ele vai chegar ao céu. Né? E alguém que estava aí inserido no mundo, que nem a maioria de vocês estão. Sim. E encontrava, né, tempo para dedicar a oração. Né? E aquilo refletia na vida do outro, né? Os relatos de chegar às vezes em casa descalço, que fez caridade no meio da rua, encontrou alguém que precisava, né? Então é um exemplo, né, de tantos que a gente tem. São José Maria Escrivá também é um santo recente, que a gente encontra gravações dele. Né? Procure aí no YouTube. Aqui no YouTube. Vídeos de São José Maria falando sobre oração. Ele fala sobre oração. Tem uma jovem que pergunta pra ele como é que ela faz pra rezar, que nem sempre ela tem vontade. Natural, né? É natural. É rezar sem vontade mesmo. Isso prova o nosso amor, né? Você acha mesmo que uma mãe cansada do dia todo, às vezes ela tem 3, 4 filhos, ela tem ali um bebê recém-nascido que ainda não consegue dormir durante a noite toda. Vocês acham mesmo que esse bebê, quando chora, essa mãe sente vontade de se levantar? E maravilhoso. Agora, nossa, 2:30 da manhã. Nossa. Eu tô tão feliz que ele chorou agora. Ai, que bom. Deixa eu pular de alegria aqui. Vou pular da cama já feliz. Gente, claro que não. Ela não tem vontade nenhuma de levantar. Às vezes é na hora que ela senta, né? Na hora que deita, assim. Ela descansa, ela tá cansada, ela tem outros filhos, ela tem tanta coisa pra fazer. E naquele momento, meu Deus, ela tem vontade? Não, ela não tem vontade. Parar. Mas uma mãe deixa seu filho chorando. Nunca. Ela vai. E aqui a gente entende por que ela vai. Porque ela ama. Aí você vai me dizer que você não vai rezar porque você não tá com vontade? Ou tem aquela desculpa também, né? Eu não tô conseguindo rezar bem, eu estou me distraindo muito, então é melhor não rezar. 2 problemas da oração que aqui, pra terminar, a gente poderia dizer.
que é justamente almas escrupulosas e almas relaxadas, né? Que são os dois extremos. Os escrupulosos tendem mais para isso. Ah, não, minha oração não está perfeita. Aos poucos, né? Eles vão deixando a oração. Não consigo rezar, não consigo me concentrar perfeitamente. Sobretudo na oração vocal, né? Não consigo me concentrar, então é melhor não rezar. Veja, as distrações fazem parte. Fazem parte da nossa vida. Aliás, fica aqui para nós o exemplo de Santa Teresinha, que no momento que ela percebia que ela tinha se distraído, ela trazia aquele fato para a oração. Então, por exemplo, eu estou rezando, aí de repente eu lembrei de um fato que me aconteceu, eu lembrei de tal pessoa que fez tal coisa comigo, enfim. Traz para a oração. Naquele momento, sabe? Usa isso, aprende com os santos. Senhor, eu não sei por que tá me vindo esse pensamento. Ofereço a ti. Olha essa situação que me aconteceu, Jesus. Eu nem estava lembrando aqui. Jesus, tá lembrando que aconteceu isso comigo? Sabe? Seja esperto. É que o pessoal se distrai e aí pensa assim, bom, me distrai, então pronto, vou parar. Não, eu me distraí, então deixa eu voltar. Continua, Senhor, levanta. Esqueci aqui que eu tava rezando, me veio esse pensamento, mas bola pra frente. Volta. Continua. Então tem pessoas que acham que só porque elas se distraem, elas não devem rezar, porque elas estão ofendendo a Deus. Veja, gente, a distração faz parte do ser humano. É impossível não se distrair. Sim. Né? Bom, é muito difícil não se distrair. Faz parte da nossa vida. Ainda mais hoje, né? Que a gente vive com tantos meios que nos distraem o tempo inteiro. E aí o problema também, né? Porque a gente vive nessa correria do mundo. E na hora que a gente senta pra rezar, parece que as coisas continuam. Por isso a importância da preparação, né? A gente vai trazer esse método calma, que vai te ajudar. E do local, né? Porque às vezes você também vai rezar num lugar com muito estímulo. Porque assim, eu sempre ligo isso a uma experiência própria. Quando criança. Enfim, vivi essa experiência várias vezes. Você já chegou a correr muito, assim, quando criança? Correr. Aí quando você para, parece que seu corpo ainda continua correndo. Então, assim, é mais ou menos isso que acontece conosco. A gente corre o dia inteiro, as pessoas, principalmente vocês que vivem no mundo, correm o dia inteiro, uma coisa louca, e do nada, e você não alimenta a oração durante o dia. Sim. Não rezou de manhã, não alimentou durante o dia com jaculatórias, vai rezar de noite. Senta, a sensação é de que tudo tá correndo ainda. E é verdade, o seu pensamento vai se distrair muito mais. Sim. Então, assim, rezar de manhã facilitaria isso, ajudaria. As jaculatórias ao longo do dia ajudaria a não se distrair tanto. Sim. Porque, outro exemplo também, para terminar, mas um exemplo sobre as jaculatórias é que as jaculatórias, elas são como que lenhas que sustentam a chama da devoção acesa. Acredito que a maioria de nós já tenha visto um fogão a lenha e saibamos como funciona o fogão a lenha. Aliás, uma curiosidade. Quando eu era, acho que juniora de primeiro ano, eu fui tentar acender o fogão a lenha. Gente, que dificuldade é aquilo. Custei, mas eu dei conta, sabe? Muito difícil. Você já acendeu? Não. Amanhã eu vou fazer o teste com ela. Ela vai tentar acender de novo. Meu Deus, é difícil. Difícil. Mas, veja, se eu quero manter aquele fogão a lenha aceso o dia inteiro, o que eu preciso? Alimentar ele o dia inteiro. Com lenha. Com lenha. E lenha consome muito rápido, né? O fogo consome a madeira muito rápido. Então, assim, eu vou precisar ao longo do dia. Não adianta eu colocar lá e ir embora e achar que de noite vai estar aceso. Eu vou precisar alimentar durante o dia. Certo? Então, em vários momentos eu vou voltar e vou checar. E vou colocar mais lenha. Assim deve ser a nossa vida de oração. A gente deve colocar lenha durante o dia. E a lenha, muitas das vezes, vai ser pequenas orações, jaculatórias. Sabe? Uma pequena ejaculatória. Coloca ali um pouco de lenha. São José Maria Escrivá fala do crucifixo na mesa. Exato. É o tempo todo ali, ó. Você tá trabalhando, mas você tá o tempo todo olhando pra ele, né? Então você se lembra, ao longo do dia, quando você bate o olho no Cristo, você se lembra dele. Aqui, ó. Tem um bem simples aqui, bem pequenininho.
Eu deixo ele aqui, que essa é a minha mesa de trabalho, né? Vez ou outra eu bato os olhos nele pra lembrar por que eu tô aqui. Sim. Por que eu tô fazendo isso, né? Não é por mim, não pode ser. E se for, Senhor, que isso acabe logo. Que isso acabe logo. Tem que ser por ele. Tem que ser por ele. Então, é uma pequena lembrança. Sim. A imagem de Nossa Senhora, né? Enfim, você tem que manter essa chama da devoção acesa. E essa chama é mantida através das jaculatórias. Isso vai facilitar a sua oração à noite. Sim. Porque quando você chegar aquela correria, você já vai ter alimentado. Então vai ser mais fácil. Você já se preparou ao longo do dia? Para aquele encontro. Porque às vezes, enfim, é importante isso, né? Eu acho que é isto, né? Então, por hoje, a gente só falou da importância da oração, mais ou menos da questão do horário, né? De escolher um lugar, enfim. E de saber silenciar também, né? Exato. Às vezes a gente reza e a gente só fala, mas não silencia para ouvir ele, né? Elias, quando ouve que o Senhor ia passar, ele vê o furacão, ele vê o terremoto, ele vê o fogo, e o Senhor não está em nada disso. Ele está ali na brisa suave. Então, aprendam, né, a fazer esse silêncio. Vocês que estão aí no mundo, vivem muito mais que a gente no barulho, né? Sobretudo os jovens. Então, aprendam a silenciar. Vocês estão querendo discernir vocação, né? Nesse caso. Discernir vocação não é no barulho. Então, vocês precisam aprender a ter esses momentos de silêncio, porque vocês não sabem fazer silêncio. Então, vai ouvir o que Deus quer, qual é a tua vocação, que jeito. Exatamente. Então, criem esse hábito de silenciar, deixar ele falar. Sim. E no próximo podcast, então, a gente vai trazer esse método de oração, falar um pouquinho de oração mental, de oração Sim. vocal. Eu acho que vai ser bem interessante também para complementar tudo isso que a gente falou aqui. Bom, obrigada a todos vocês que nos assistiram até agora. A gente agradece todo o carinho, a gente lê todos os comentários. Estamos contentes com esse retorno de vocês, né? Obrigada mesmo. Mas não se esqueça, eu só pedi duas coisas. Pedi uma coisa nesse vídeo, agora eu vou pedir a segunda. Primeiro, para você rezar o rosário. Segundo, para você deixar o seu like. Deixar o like. Divulgar. Né? Se inscrever. Tem muita gente que não é inscrita. Por favor, se inscreva. Não custa nada para você e nos ajuda. E divulga para mais pessoas, sabe? Principalmente para pessoas que estão no processo de discernimento vocacional. Nosso foco aqui é vocês. Sobretudo vocês que estão no discernimento vocacional. Ai, irmã, mas que exclusão, as outras pessoas. Todos são bem-vindos. Mas Sim. Nosso objetivo aqui sempre será quem está em discernimento vocacional. Esse canal é feito para você, especialmente. Reze por nós e conte com as nossas orações. Né? Que a gente possa se encontrar todos os dias no altar do Senhor. E que busquemos a oração durante a nossa vida. Enfim, que dediquemos muitos momentos a este encontro, né, com o Senhor. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação. viva Cristo Rei. Que viva!